Já estamos gravando melhor domingo, melhor dia, melhor noite, melhor tarde. Gente feliz, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui está tudo ótimo, tudo ok. Hoje é domingo, hoje é dia 15/3 de 2026. Estamos aqui às 10 horas da manhã e mais 7 minutinhos. Eu sou o J. Fernando, estou em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da área metropolitana do Recife, que é a capital pernambucana, nossa Veneza brasileira, para o Brasil e o mundo, para os abençoados. Hoje nós temos um tema super. Vamos lá. Antes de eu falar o tema, que é o pão da vida, eu sou o pão da vida, o tema. Mas eu sou o pão da vida, você também é. Vamos lá. Eu quero mandar aqui uns abraços aqui para uns abençoados que comentaram. Quando comentarem, abençoado, diga a cidade que você mora, porque eu mando um abraço também para a sua cidade, ok? Vamos lá. Eu quero mandar um abraço aqui. Primeiro aqui é @eu. Acredito eu que @eu é a Wanda. Wanda está em Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. Porque alguém já me perguntou por que é chamado Triângulo Mineiro? É porque é um triângulo lá, é uma fusão de 3 estados, certo? Esses 3 estados se fundem ali, se conectam ali, que é o estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, o Goiás. Então é 3 estados, então é um Triângulo Mineiro. Poderia ser um Triângulo Goiano ou um Triângulo Paulista, mas botaram o Triângulo Mineiro. Wanda mora lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Forte abraço aí para Wanda e também para toda a sua família e para todos aí de Uberlândia, vai meu forte abraço. Falar em Uberlândia, né? Mas aí tá no Goiás. Eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Eduardo Bezerra, que está em Goiânia, lá no Goiás, que é a capital, né? Goiânia é a capital do Goiás. Eduardo Bezerra, a Viviana, sua esposa, e também o Daniel e a sua família, e o Daniel já se tornou pai. Um forte abraço aí, sabe que eu tenho uma estima muito grande por vocês. Também tem aqui o abençoado Ademar. Ademar, forte abraço aí para meu irmão Ademar, certo? E para toda a sua família. Também a Tereza Rosa. A Tereza Rosa está em Jales, ali no interior de São Paulo. Jales, e um forte abraço aí para Tereza Rosa, sua família, e também para todos de Jales aí. Vem aqui o Fausto Domingos, @Fausto Domingos. Um abraço aí para o meu amigo Fausto, para toda a sua família. Ele diz assim: anuncie o versículo que você está lendo, por gentileza. Ô meu abençoado, é muito bom comentar e ver os seus comentários, mas sempre eu falo os versículos. Sempre eu falo, pode olhar no vídeo que eu cito os versículos. Dificilmente, eu posso até passar por alguns sem falar, ou então se eu repetir o versículo e não falar mais onde está escrito, mas sempre eu falo onde está escrito, ok? Vamos lá. E aqui também tem eu falei o Fausto, né? E aqui tem o abençoado @Maxi CDLP, não sei o que vem ser isso, né? Forte abraço aí para o @Max e também para toda a sua família. Agora sim, agora vamos o que interessa, né, abençoado? Vamos ao que interessa. Eu já falei que eu sou o J. Fernandes, né? Eu estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, para o Brasil e também para o mundo inteiro. Aqui hoje, nesse conhecimento que eu trago para os abençoados, eu digo que o que eu trago para as pessoas é um ensinamento para o dia a dia. Não é uma religiosidade, não é apenas um conhecimento teórico. O que adianta o advogado ser um bom advogado, mas ele ser advogado sem advogar? O que adianta o motorista, estou falando motorista porque antes de eu conhecer essas coisas, a minha profissão era motorista, caminhoneiro, carreteiro, trabalhei em ônibus, todo tipo de caminhão, certo? Então o que adianta o motorista ser motorista se ele não está exercendo a função? Tem algum benefício nisso? A mesma coisa, abençoado, é o conhecimento. O conhecimento é para aplicar no dia a dia, não é só para bater no peito. Mas eu sei desse versículo, sei de outro versículo, sei não sei de quê. Mas está adiantando o quê? Não está adiantando nada. Então o que eu trago é um conhecimento, abençoado, para o dia a dia, ok? Então vamos desfrutar e praticar
o conhecimento. O conhecimento é algo maravilhoso. E a gente terminou o último vídeo lendo Atos dos Apóstolos, né? Isso, Atos, capítulo 21, versículo 21. Foi o que a gente terminou lendo. Agora eu quero porque eu disse que eu ia começar de onde a gente terminou, né? E a gente vai fazer isso. Então eu quero ler o último versículo que a gente leu, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 21, abençoado. Certo? Na Bíblia Viva eu li em duas versões, a última foi a Viva, eu quero ler aqui na Viva, lembrando que o conhecimento de hoje eu vou ler a atualizada e fiel, certo? Corrigida e fiel. Vamos lá, diz assim: os nossos cristãos judeus aqui de Jerusalém foram informados de que você é contrário às leis de Moisés e aos nossos costumes, certo? Você é contrário aí, dizendo com o apóstolo que escreveu o novo pacto, o evangelho da incircuncisão. Você é contrário aos nossos costumes e às leis de Moisés. Aí diz mais assim, os nossos costumes judaicos. Deixa eu ler aqui mais precisamente. Os nossos cristãos daqui, judeu daqui de Jerusalém, foram informados de que você, Shaul, Paulo de Tarso, é contrário às leis de Moisés e aos nossos costumes judaicos. Você é contrário a isso? Você é contra a lei de Moisés e os nossos costumes? Aí diz assim, e proíbe a circuncisão dos filhos deles. É verdade? Olha, quem está no novo pacto, quem vem para o evangelho da incircuncisão, as cerimônias não cabe mais aqui, abençoado. Aqui não cabe cerimônia. Aqui não cabe os costumes judaicos. Aqui não cabe mais batismo, circuncisão, comer pão e beber suco, consagração de criança, vigília, buscar a Deus nos montes ou em qualquer lugar. Isso era coisa da velha aliança, isso é comida vencida, é alimento vencido há 2000 anos. Isso não cabe mais quem se apostatou de Moisés, do velho pacto, e vem para o evangelho da incircuncisão. Não cabe mais essas coisas. Línguas estranhas, profecia, dizer que é profeta, não cabe aqui. Dizer que é pastor, não cabe aqui. Isso aqui não cabe, abençoado. Aqui é um novo mundo, um mundo novo. Começou há 2000 anos atrás. A Nova Jerusalém vai fazer 2000 anos que está em vigor. E quem tem o entendimento aclarado, está vivendo a Nova Jerusalém, porque não é um lugar físico abençoado. Entende isso? Negócio de circuncidar, apresentar os filhos, fazer circuncisão, passar pelas águas batismal, isso é alimento vencido há 2000 anos. Agora vamos para o alimento saudável? Vamos para o alimento saudável. Segunda carta, que foi escrito, segunda carta do Evangelho da Incircuncisão, a Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Eu gosto muito de iniciar lendo esse versículo. Toda conversa que eu vou iniciar com qualquer pessoa, eu gosto de ler isso aqui. Presta bem atenção. 2 Coríntios 5, 16 diz assim: assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais desse modo. Daqui por diante, disse o apóstolo Shaul, o Paulo de Tarso, quando ele estava vivo, pregando. Ou seja, depois da cruz, quando chegou o evangelho da incircuncisão, aqui ninguém prega para a carne. Esse novo pacto é o pacto dos espíritos, é o pacto dos Deus.
vestido de carne. O evangelho da incircuncisão educa, não é um evangelho pactual. Não é um evangelho pactual, é um evangelho educacional. Eu educo os espíritos, os deuses, viverem em carne. É isso que é o evangelho da incircuncisão, depois da cruz. Então eu não falo para a carne. E como é falar para a carne? Na lei, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma varoa, Deus vai te dar um varão, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar isso, aquilo. Isso é ensinamento para a carne. Vai batizar nas águas, vai tomar a chamada ceia, vai ficar de joelho, vai pedir perdão. Não cabe aqui pedir perdão, abençoado. Você vai pedir perdão para quem e de quê? Você não tem para que pedir perdão, a não ser que você dê uma falha com o cara aí fisicamente, aí você deve se desculpar com ele, e se quiser também pedir perdão, você não é pecado, você não é errado você pedir perdão. Mas pedir perdão para o Criador é um absurdo isso. Isso é uma ignorância sem tamanho. Você não tem nada que pedir perdão para aquele que te criou, porque ele já fez tudo isso. Então aqui ninguém conhece ninguém mais segundo a carne. Eu não te vejo em carne, abençoado. Aqui pode ser um João atira-pedra, um Pedro pistola, não importa quem seja a pessoa fisicamente, eu não te vejo em carne. Eu não te conheço mais em carne. Tu és um espírito justo e feito, perfeito, vivendo a humanidade. Agora, por falta de conhecimento, as obras da carne, às vezes, são horríveis. É assassinato, é homicídio, é bebedeira, é briga, é contenda, certo? É feminicídio, é tudo isso, porque você não sabe quem você é. Então, a sua carne, que tem uma mente caída, uma natureza caída, ama fazer essas coisas. E você, sem saber quem é, você não tem freio, você não tem a autonomia. Então, a sua carne é quem reina. É quem vive, fazendo as burradas que ela gosta de fazer. Mas eu não te vejo em carne. O papai, o Criador, não te vê em carne, abençoado. Então vamos lá. Isso é alimento sadio, alimento sarado, alimento... E se for um homossexual, eu não te vejo em carne. Eu não te vejo em carne. E se for uma mulher que gosta de outra mulher, eu não te vejo em carne. E eles podem ir na sua igreja, eu não tenho igreja, abençoado. Não existe um homem que tenha igreja. Isso aí é uma sinagoga das brabas, um curral de aprisionamento, uma caverna que aprisiona as pessoas por não ter conhecimento. Porque isso nunca foi igreja e nunca vai ser. Né? Então vamos lá. Então isso é alimento sadio, saber que tu és um ser perfeito, sem nenhum defeito. É assim que eu te vejo, eu atravesso o teu véu. O Criador de tudo me abriu o entendimento para eu ver o teu, além do teu véu, eu te ver por trás do véu que é a tua carne. Isso aqui é um véu, biblicamente falando, é um véu. Um véu que tu estás por trás desse véu. E eu te vejo por trás dele, eu atravesso o teu véu e te vejo aí um ser perfeito. Não te vejo em carne. Então eu te educo, que és um Deus, a viver em carne, a viver nesse mundo. Agora vamos ver aqui alimento sadio, alimento sadio. Efésios, olha, eu estou indicando do versículo, Efésios 1, do 3 ao 5. Vamos ler 3 versículos. O 3. Bendito o Deus e Pai, disse apóstolo Paulo, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Cristo, que é Deus, que é o evangelho da incircuncisão. Quando a gente leu lá, Efésios 7,4, que diz para você ser de Cristo é viver o evangelho da incircuncisão. Entende? E aqui diz que quem está no evangelho da incircuncisão reconhece, entende, compreende, sabe que ele é um ser
completamente abençoado com todas as bênçãos. Ou seja, não existe nada que o Criador possa fazer por ti que ele já não tenha feito. Então aqui não cabe o Deus te abençoe. Aqui não cabe isso, abençoado. Se eu dizer Deus te abençoe, eu estou ignorando o que ele já fez. Ele já nos abençoou. Já abençoou. Está aqui. Não vai abençoar. Já abençoou. Agora com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, bênçãos espirituais. Isso que nas denominações diz assim, Deus me deu uma bênção de um carro. Não, não. Isso não é bênção, abençoado. Isso é uma colheita. Bênção é espiritual. E você que é um espírito já tem todas elas. E eu educando você, eu ensino você, digo eu, a fazer um download. A trazer aquilo que já é seu para se manifestar na sua carne, no seu mundo físico. Entende? Então aqui não cabe Deus te abençoe. Não, não cabe. E às vezes quando eu digo assim que não existe o pecado, a pessoa, assim é muito fácil. Assim é muito fácil. Então ele gosta de coisa difícil. Então se gosta de quebra coisa difícil, vai quebrar pedra, meu. Não, eu fui fazer umas compras um dia aí aqui, e eu peguei um táxi. E aí eu vim com a minha esposa num táxi. E a gente entrou numa conversa, não sei o que falou de ganhar dinheiro. O cara estava no rádio lá conversando um negócio, falou de ganhar dinheiro, uma coisa assim. Aí ele falou assim, eu gosto de ganhar suado. Falei, é sério isso? O meu dinheiro eu gosto suado. Eu falo o seguinte, você me dá o carro, eu vou dirigindo, você vai correndo atrás. Quando chegar lá em casa, você está completamente suado. Isso é a maior burrada, é a maior ignorância. Até porque o homem não veio aqui para trabalhar. Você lembra, no início ele tinha que trabalhar? O engano do avatar, o engano da natureza caída, fez ele pegar o enxadão e trabalhar. Mas o plano divino não é para o homem trabalhar. Entende? Agora tem que se ferrar mesmo, agora tem que trabalhar. Mas não é preciso, você não precisa dar muito duro para você viver. Entende? Vamos lá. Então, com todas as sortes de bênção, todas elas, você já tem tudo isso em você, que é um ser perfeito vestido de carne. Então, aqui não cabe mais Deus te abençoe. Vamos lá, o 4, versículo 4, Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele. Tu é um eleito dele. A tua eleição não cai. Porque foi ele que te elegeu nele mesmo. Antes que o mundo existisse. Antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo existisse, você já existia. Não essa carne sua. Você, que é um Deus. Que é um Espírito justo e feito perfeito. E foi antes que o mundo existisse que tu és um eleito dele. Nele, não é dele, é nele. Tu és um eleito nele. Nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Tu não és um pecador, tu és um santo. Quando diz que tu és um pecador, é comida vencida há 2000 anos, abençoado. Tu és santo. O Criador não é mais santo do que tu. Tu és tão santo quanto ele é santo. Mas eu não estou falando de carne, eu estou falando de você, que é um Deus, vestido de carne, por trás do véu. Para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor. Irrepreensível diante dele. Olhando ele para ti, ele não vê nada em ti para te puxar a orelha, para te repreender. Tu és irrepreensível. Olha que ser perfeito és tu. Isso é comida sadia, comida que serve para nutrir você. Entende? Agora, os abençoados das denominações não sabem quem eles são, não sabem quem tu és, fica contando história. São contador de história.
falando de Jeremias, de Abraão, da viúva de não sei de quem, da água do tanque de Siloé, falando de tantas coisas que não convém mais a santos, como disse o apóstolo Paulo. Isso não convém a santos. Que aquilo era a época da carne, o pacto da carne. Nós não estamos em pacto de carne nenhum, nós estamos no pacto dos deuses, dos espíritos, justos e feitos perfeitos. É assim que você é. Mesmo se você não acreditar nisso, você é e ponto final. Agora você só não vai desfrutar dos direitos que você tem, porque você está enfinhado na imundícia da lei de Moisés. E quem falou imundícia da lei de Moisés não foi eu, foi o Criador. Quando pregou para mim, ele disse que eu pegava a amada dele, a amada, que és tu em espírito, e ele estava levando para a imundícia da lei, batizando ela, dando pão e suco para ela comer e beber, falando que ela estava condenada. E eu abri mão de tudo, todas as regalias, todos os direitos que eu tinha, para te trazer alimento sadio, alimento que nutre você, e não contar mais história que aconteceram há mais de 2000 anos atrás. Porque eu sei quem você é, então eu falo de você. O Evangelho fala de você e não de Elias. Você não tem nada a ver com Elias. Você não tem nada a ver com Davi. Você não tem nada a ver com Josué. Você não tem nada a ver com Moisés. Isso é passado. Águas passadas não moem moinho abençoado. Você entende isso? O capítulo 5 agora, o 5. E diz assim, e nos predestinou. Predestinado é voltar para onde estava. Você vai voltar para onde você veio, não tem quem empate isso. E nos predestinou para filhos de adoção. Filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito quer dizer conselho, do agrado dele. É do seu agrado construir uma casa com a janela para o lado do nascente. Ou é do seu agrado construir uma casa para o lado do poente. Ou é do seu agrado botar a porta da casa para o lado do poente ou do nascente. Entende? Você olhou, examinou e disse, eu quero a porta da minha casa olhando para o lado que o sol nasce. Foi do seu agrado fazer assim. Então foi do agrado dele te predestinar. Segundo o conselho, a eleição, o decreto da vontade do papai. Isso é alimento sólido. Você não é um perdido. Quem diz que você está perdido porque está tomando pinga, não sabe absolutamente nada. Quem diz que você está perdido por ser um homossexual, não sabe absolutamente nada. Quem diz que você está perdido por ser uma lésbica, não sabe absolutamente nada. Você não está perdido. Você está vivendo a vontade da carne. Você está vivendo a prática do seu avatar, da sua matrix. Somente isso. Você não sabe, você não despertou, essa consciência está adormecida. Como diz Paulo, desperta tu que dorme. Então esse sono ainda está sobre você. Você ainda não despertou quem você é. Quando você despertar quem você é, aí você toma as rédeas. Um dia eu falando para um camarada, ele falou assim, e se eu trair minha esposa? Isso é problema seu. Quem sabe quem ele é não trai esposa. Eu valorizo o Deus que eu sou. A responsabilidade não é pequena, mas também é gostoso de se fazer. Entende? Eu respeito quem eu sou. Eu respeito o meu eu sou. Então eu não vou fazer essas coisas, porque eu sou Deus em ação nesse universo. Então não cabe um Deus trair a esposa. Não cabe um Deus colocar a mão, o pé em cima de um dinheiro que caiu no bolso do outro. Não cabe isso. Não cabe um Deus ficar com o troco que uma pessoa deu errado.
Não cabe isso. Entende? Não cabe isso. Não cabe um Deus odiar o fulano, o próximo, o outro, porque o outro não existe. O outro é você mesmo, você é o outro. Numa outra dimensão, vamos dizer isso. Quando você machuca o outro, você está machucando a si mesmo, porque o outro é sua extensão. Todos nós somos um em Cristo. Espiritualmente, não existe um monte de espírito. Entende? Quando você desperta quem você é, quando você destapa quem você é, quando isso é destapado e você conhece a sua verdadeira identidade, não cabe você ripa lá para trás. Não cabe você estar soltando terra de Cantarábia, Luxaracaia. Não cabe isso. Não cabe você estar dizendo que é profeta ou profetizar, porque diz que a lei e os profetas duraram até João, e você tendo essa ciência viva em você, acabou, as línguas cessaram. Ou você acha que eu não falava em língua? Aqui não cabe, abençoado, línguas. Não cabe, você não tem necessidade mais disso. Você é um predestinado. Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Colossenses 2, 10. Tudo isso que eu estou lendo aqui é evangelho da incircuncisão, tá? E estás perfeito nele. Tu estás perfeito nele. Tu és um ser perfeito nele. E o que é estar nele? É estar no que eu estou te falando, no evangelho da incircuncisão. Certo? É aderir esses ensinamentos para ti, para que tu reine em vida, para que tu tenha ciência de quem tu és. Tu és perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Aí diz que principado e potestade são demônios. Principado é um príncipe, é um dominador de uma situação, de uma área aqui. E potestade é um poderoso, é o Trump. É um poderoso do mundo, é uma potestade, é um poderoso. Entende? É que Ghost fizeram um mal-assombrado, uma feitiçaria, na verdade. Ele é o cabeça de tudo. Tu és o cabeça de tudo, abençoado. Só não tem esse conhecimento. Efésios 5. Vamos ler Efésios 5, o 26 e o 27. Presta bem atenção. Aqui está falando do sacrifício que ele fez na cruz. Para que ele foi para a cruz? Para quê? Aqui está falando, 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Essa palavra que eu estou te falando, ela te purifica da imundícia, da sujeira que o sistema religioso entulhou a tua mente. De que tu és miserável, desgraçado, cego, pobre, nu, pecador, que não és merecedor de nada. Tu tem valor, abençoado, tu és merecedor de tudo. Então, o sacrifício dele na cruz foi para purificar, santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, na verdade, as denominações não fizeram uma lavagem cerebral em ti, fizeram uma sujeira cerebral. Sujaram o teu entendimento. E eu estou lavando aqui. Quem está fazendo uma lavagem, uma limpeza, uma desintoxicação, sou eu. Eu vim a esse mundo para lavar o teu cérebro da imundícia que colocou as religiões.
Entende isso? Ele já fez isso, agora eu tenho a palavra para fazer o serviço. Na verdade, tu já és limpo, mas eu estou tirando o teu pensamento de sujeira que colocaram lá. O 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. A igreja não é esses nomes estampados nessas tabernas, nessas choupanas que tem por aí pelas esquinas da rua. Não, não é. Igreja nunca foi parede, casa. A palavra igreja sempre foi pessoas. Aqueles são sinagogas de Satanás. Que Satanás nunca foi um espírito. Satanás quer dizer opositor. Essas denominações se opõem ao que ele fez na cruz, dizendo que é você que tem que fazer. Está dizendo que ele não fez nada, está dizendo que ele é mentiroso. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. A igreja de Cristo é gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso és tu, que és um Deus, um Espírito, por trás desse véu aí chamado de Ana, de Marta, de João, de Pedro, do J. Fernandes. Entende? Você entende isso? Então isso é o alimento que nutre a amada do papai. E eu estou aqui falando com muito amor e com muito respeito à amada do papai. E quando eu falo isso, eu não estou falando mal do homem, porque eu vivi lá como pastor e bispo 32 anos. Ensinando essas coisas horrorosas, mentirosas, escravizadora. Mas isso foi o sistema que me corrompeu para fazer isso. Mas eu não sabia disso. Como eles também não sabem disso. Entende? Vamos lá. O 27. Não, o 27 a gente já leu. Para apresentar a si mesmo, é diante dele mesmo. Não é diante daquele que casacudo, que diz que é teu pastor. Ele não é pastor, é mentira. Pastor não existe. Isso é uma invenção humana para escravizar as pessoas sem conhecimento. Vamos lá. Acho que a gente vai terminar agora com Hebreus. Terminar com Hebreus 10, 14. Porque como uma só oferta, ou obração, ou sacrifício, com um só sacrifício na cruz, aperfeiçoou para sempre tu és um ser perfeito para todo sempre. Foi ele que fez isso. Não é a água do rio que faz isso. A mentira de levar a pessoa para o Jordão, cobrar passagem absurda, para levar a pessoa para o Jordão para se batizar na água do Jordão. Ele te aperfeiçoou, tu és um ser perfeito. E isso não é até o próximo primeiro domingo ou segundo domingo do mês, que tu vai beber vinho e comer pão. Não, ele fez isso na cruz para sempre, para sempre. Ele tornou aqueles abençoados lá que tinham uma natureza de imperfeição, perfeito. Quando tu vieste aqui, tu já vieste prontinho, perfeito. É isso que tu és, perfeito. Os que estavam sendo santificados, sim, porque eles estavam sendo santificados. E foram santificados no entendimento, porque em si já era. Entende isso? Imagina que o teu pai foi embora daqui, se despediu e deixou uma riqueza para ti dentro da tua casa.
Tu já és rico, mas tu não sabe, tu não tem o conhecimento. Tu estás mendigando, tu estás trabalhando de empregado, engolindo sapo todo dia, mas tu és rico e não sabe. Mas quando tu descobrir a tua riqueza, o que o teu papai deixou para ti, ai, né? Aí tu vai lá e fala assim, dá baixa nisso aqui, vai na loja, compra um carro de luxo, compra uma mansão e vai viver dos dividendos, né? Quando tu descobre o que ele fez por ti, tu nunca mais vai nessas sinagogas de Satanás se alimentar de alimento vencido há 2000 anos. Porque agora tu sabe quem és tu, a tua verdadeira identidade tu agora conheceste. E tu não precisa mais disso. Um dia, o Nazareno disse para aquele povo, tu diz que és pobre. Ah, não, foi a revelação que estou estudando no Apocalipse. Tu diz que és pobre, mas eu te digo, tu és rico. Tu diz que és pobre porque tu não conhece. Lembra daquele negócio do cara da televisão? Ele não conhece a véia, lembra? Tu não conhece o que foi feito em teu favor no Calvário, tu não conhece. Eles só passaram para ti assim, ele ressuscitou, pronto. E vai voltar para te mandar para os quintos dos infernos. É isso que eles disseram para você, somente isso. E você treme nas bases porque se ele voltar, você está ferrado. Não é? Jesus voltar para ti hoje é iluminar o teu entendimento para tu descobrir quem tu és. Para tu saber a tua verdadeira identidade. Quem és tu de verdade? Tu és um ser perfeito. E não deixa de ser perfeito porque xingasse um palavrão. Ou mandasse o cara tomar não sei onde. Isso é coisa da carne, isso é obra de carne. Então eu posso mandar por aí, sair mandando as pessoas tomar não sei onde? Claro que não. Vai mandar o cara tomar não sei onde, dar um tiro no cara, pronto, e aí? Não é que é para fazer isso, mas isso não te mancha, porque isso é obra da carne. Nada que essa carne fizer pode me manchar, porque eu estou além disso, eu estou acima disso, eu apenas estou ligado nessa carne por um fio de prata. Entende? No dia que esse fio se quebrar, essa carne se estragou, cai dura, fica sem vida, porque eu sou a vida dela, ligada por um fio. E o que ela fizer não me atinge, não me atinge. Ou seja, a vida vai para ela, mas nada dela retorna para mim. É uma ida sem retorno, entende? É uma ida sem retorno. Quando você entender isso, quando isso ficar vivo dentro de você, quando você compreender isso, você vai se ver perfeito, reinando em vida. Isso é alimento que nutre a amada do papai. Que nutre. Que faz tu crescer em conhecimento, em sabedoria, abençoado com todas as bênçãos. Eu espero ter ajudado você. No próximo vídeo, eu vou trazer um alimento extraordinário para você. Alimentos que servem para a amada. A gente se vê abençoado.